estratégias de leitura focaram nisso, em tentar ajudar vocês a fazer essa leitura e interpretação num texto que não é na sua língua materna, para que você consiga fazer a resolução daquela questão da melhor forma possível. Depois, nós tratamos de vocabulário. O que a gente discutiu especificamente de vocabulário? Palavras cognatas, falsos cognatos, processos de formação de palavras, inferência, predição, você fazer a suposição do que uma palavra representa, que sentido ela tem. Tudo isso está disponível aqui no canal da plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá bom? Além disso, vocês podem acessar esse QR Code que está bem aqui. Hoje eu acertei de primeira, gente, estou orgulhosa. Vocês conseguem acessar esse QR Code para encontrar os nossos materiais de apoio, a nossa apostila, que tem roteiro para que vocês possam realizar o seu estudo, realizar a sua preparação, além de você ter questões adicionais para fazer essa prática, né? Para colocar em prática aquilo que a gente discute aqui na nossa aula. Lana, seja bem-vinda, good evening, boa noite. Então, depois nós iniciamos algumas aulas, passado esse momento de estratégia de leitura e vocabulário, que é o foco no aspecto lexical, a gente hoje vai retomar alguns conteúdos que a gente discutiu em aulas anteriores, né? Que são os conteúdos associados à questão gramatical. Nós falamos, por exemplo, oi Laura, estava te esperando aqui, good evening, seja bem-vinda. Nós falamos de palavras de ligação. Na última aula nós falamos de pronomes, que muitas vezes substituem os nomes, justamente por isso eles têm esse nome. Em inglês a gente tem pronouns. O que é um noun? É um substantivo. Palavras que dão nomes aos seres. Os pronouns são essas palavras que vão ou substituir ou complementar. A gente tem aí uma mensagem falando que está travando. Dá uma verificada se outras pessoas puderem colocar e se manifestar no grupo também, tá? Pra gente ver se é algo que tá geral ou se é algo específico com Lana, tá? Se mais alguém puder se manifestar no chat, a gente agradece esse retorno, tá bom? Hoje nós vamos falar de verbos. Se em aulas anteriores a gente falou dos nomes, dos pronomes que complementam ou que acompanham, né, o substantivo, talvez até podendo substituir o substantivo, hoje nós vamos falar de verbo. E os verbos, assim como os substantivos, são termos essenciais em qualquer construção que traz sentido, que apresenta algum tipo de contextualização. Os verbos vão ser responsáveis por expressar action, por expressar ações. Eles também vão expressar feelings, que são os sentimentos. Obrigada, Anne Patrícia, pelo retorno, tá? Nossa equipe técnica já está verificando, tá bom? Quando nós falamos, então, de verb tenses, que são essas formas verbais, a gente está pensando em um elemento gramatical que oferece informações sobre ações que o sujeito está praticando. Ou, quando a gente tem, por exemplo, os static verbs, que são os verbos estáticos, a gente pode ver verbo que vai expressar sentimento, que vai expressar emoção. Então, nós também podemos ter esse tipo de utilização do verbo. Quando a gente estuda na língua portuguesa, por exemplo, a gente muitas vezes associa a uma definição que é até um pouquinho antiga, que vai falar de ações, estados ou fenômeno da natureza. Então, na língua inglesa não é diferente. Olha a definição que eu trago para vocês, ó. Verb tenses are forms of verbs that show when an action happens, past, present, and future. They help express time, continuity, and completion of actions. Ou seja, vamos lá, vamos quebrar essa definição. As formas verbais são meios que você utiliza o verbo, ou formas que você usa para indicar e expressar esses verbos, pensando primeiro na ação, considerando o aspecto do tempo. Então, quando que a ação ocorre? E aí, quando se fala de tempo, nós temos 3 noções temporais: past, present and future. Então, ou você vai encontrar um texto que fala de uma ação atual, ou de uma ação que já passou, ou de uma ação que ainda vai acontecer.
Nós estávamos falando da definição do tempo verbal, né? Então, eu estava citando para vocês que quando a gente pensa nas formas verbais da língua inglesa, a gente tem dois aspectos que são essenciais. Um é a referência de tempo, past, present and future, passado, presente ou futuro. Outra referência é o status da ação. É como se eu fosse dizer assim, essa ação, qual é a situação dela? Ou seja, ela é uma ação que representa a rotina, que ela sempre acontece, que tem algo que eu posso definir como permanente, que sempre ocorre na vida daquela pessoa. Ou essa ação, ela é uma ação em andamento. A gente tem a questão do tempo da nossa aula, tá? A gente está dando continuidade aqui. Essa ação, ela está em progresso? Ela está em andamento? Ela é uma ação do momento? Então, ela é uma ação temporária, por exemplo? Ou essa ação, ela já acabou? Ela já aconteceu? Eu sei quando ela aconteceu. Então, quando a gente pensa no status da ação, é nós pensarmos na ação como um elemento de continuidade, de conclusão, de permanência na rotina da pessoa. Então, no inglês, nós vamos ter 12 tempos verbais no total, tá? Quando a gente pensa nessas formas que uma ação pode ser expressa nessa construção que eu apresento aqui para vocês, né? Pensando na comunicação do cotidiano, pensando no modo indicativo, pensando na voz ativa, tá? São diferentes aspectos da língua. Quando a gente fala de simple present, por exemplo, o que é o simple present? É o presente simples. O presente simples é uma forma verbal que nós utilizamos para expressar ações do dia a dia. Routines, habits, facts, general truths. Ou seja, é uma forma verbal que eu uso no inglês para expressar hábito, rotina, fato, verdades universais, ou seja, coisas que não mudam. E é comum nós identificarmos time markers, ou seja, marcadores de tempo ou de frequência. Always, usually, every day, ou seja, algo que sempre acontece, que às vezes acontece, que normalmente ocorre. Ou, por exemplo, algo todo dia, every day. Então, perceba que quando nós falamos simple present, a gente está falando de ações do momento atual, que não mudam, que fazem parte de uma rotina. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Isso é um fato. Não vai mudar de hoje para amanhã, para o ano que vem. É uma verdade universal. Não muda. Se eu falo para vocês, she speaks English. Ela fala inglês. É uma habilidade que ela tem. Ela desenvolveu isso. Então, mesma ideia. É algo que faz parte da rotina ou do hábito daquela pessoa. He doesn't work here. Ele não trabalha aqui. É um fato. Do you like coffee? Você gosta de café? Eu quero saber o seu gosto, a sua preferência a respeito de algo. Hoje eu chego para você e falo, eu gosto. Aí amanhã eu chego e falo, não, eu não gosto mais. Não é assim. Quando a gente pensa, por exemplo, em emoções, em sentimentos, essas mudanças, elas não ocorrem de um momento para o outro. Na verdade, muitas vezes, verbos de emoção não se usa na próxima construção verbal que nós já vamos ver. Então, quando eu falei para vocês dos dois pilares que fundamentam uma construção verbal em inglês, a gente está falando do tempo, presente, passado, futuro, ou do status da ação. Simple, continuous, perfect ou perfect continuous. São as formas que nós podemos identificar para expressar uma ação, tá? O modo simples, como o próprio nome diz, ele é o básico que você utiliza para expressar ações de rotina. Se eu falo para vocês, I run every day, eu corro todo dia, I go to the gym daily, eu vou para a academia diariamente, isso é uma indicação da minha rotina ou da rotina do sujeito que expressou essa ação. Olha a diferença, por exemplo,
quando eu falo do present continuous? Continua sendo uma ação no presente, mas é uma ação que agora não é mais simples, ela é contínua. Qual é a diferença? O simples indica uma ação permanente do dia a dia, da rotina da pessoa ou de um fato. Bom, o caso do presente continuous, apesar de ser uma ação no momento atual, no presente, ela não é uma ação permanente. Ela é uma ação temporária, ou seja, ela vai acontecer no momento da fala. Ela está em andamento no momento em que a comunicação ocorre. Então, o present continuous é usado to express actions happening now or temporarily, para expressar uma ação que tem uma duração temporária ou que está acontecendo no momento atual. Olha que os marcadores agora são diferentes. Lá no presente simples, eu estava usando sempre, nunca, às vezes, diariamente, em tais dias. Agora no presente contínuo, olha os meus marcadores. Now, agora. At the moment, neste momento. Currently, atualmente. Então vejam a diferença na forma afirmativa. They are studying now. Eles ou elas estão estudando agora. Então, percebam que, enquanto no simple present eu tenho um verbo para expressar a ação, no caso da forma afirmativa, nós temos dois verbos. O verbo de ligação, que é o verbo to be, e o verbo to be no presente contínuo vai estar no presente, no past continuous ele vai estar no passado, e assim por diante. E além de nós termos o verbo de ligação, que é o verbo estar, nós vamos ter também o verbo principal, que representa a ação, e esse verbo vai estar no gerúndio. Em inglês, nós chamamos present participle, que é esse verbo que termina com ing. Professora, mas por que a gente está falando de estruturas verbais quando o foco, por exemplo, da prova do Enem é leitura e interpretação? Para que quando você esteja tratando desse texto, fazendo a leitura e identificação desses textos, que você também consiga identificar elementos gramaticais. Então, por exemplo, você viu que no título do texto tem uma estrutura formada pelo verbo to be e pelo verbo principal com ing. Que pistas isso te dá? É uma ação em andamento naquele momento atual ou naquele momento que está sendo retratado no texto, tá bom? She is not working today. Ela não está trabalhando hoje. Are you watching TV? Você está assistindo TV? They are studying now. Eles ou elas estão estudando agora. Então, perceba que o foco das três ações, estudando, trabalhando, assistindo, studying, working, watching, são ações em andamento. Estudando, trabalhando e assistindo. Então, notem que apesar dos dois falarem de presente, são dois sentidos diferentes transmitidos dependendo da forma verbal. Acho que eu acabei não falando no começo, quando eu citei os pilares da construção ou da estruturação das formas verbais, mas quando se pensa em quantitativo, o inglês tem 12 formas, ou eu citei anteriormente. Agora, com essa coisa da internet, acabei ficando confusa. De toda forma, nós estamos falando dos 3 tempos, presente, passado, futuro, expressos de 4 formas diferentes. Professora, como assim? Quer dizer que tem 4 presentes, 4 passados e 4 futuros em inglês? Sim. E cada um deles expressa uma coisa, uma ideia, um sentido distinto. Bom? Simple past. Vamos falar agora de passado. Bom? Nós falamos primeiro de presente, agora vamos falar de passado. Use to express completed actions. Esse é o primeiro ponto de quando se usa o passado simples em inglês. Sempre que você fala de ações completas, ou seja, ações que foram concluídas. O simple past também tem um outro elemento que é muito comum, que é a questão do tempo definido.
Eu sei quando a ação aconteceu. Eu consigo identificar no contexto, seja explícito ou não, quando aquela ação ocorreu. E os marcadores de tempo vão ser marcadores também específicos. Yesterday, ontem. Last week, semana passada. In 2020, em 2020. Forma afirmativa. He visited Paris last summer. Ele visitou Paris no verão passado. She didn't go to school. Ela não foi para a escola. Did you see the movie? Você viu o filme? E aí algo que talvez vocês perceberam é que quando a gente pensa na forma afirmativa, o verbo está conjugado. O ed no final é um sufixo que indica verbo regular. Os verbos regulares em inglês têm esse ed no final. Já no caso da forma negativa e da forma interrogativa, olha que o verbo voltou para a forma básica dele, a forma original, como ele é apresentado, por exemplo, no infinitivo ou no presente, e ele está acompanhado de um verbo auxiliar. Lá no presente simples era o do ou o does. No passado simples é o did. Did é o passado de do. Por isso que a gente usa ele na construção da forma interrogativa e negativa. Professora, mas por que precisa do verbo auxiliar? Vamos pensar comigo. Por que existe esse nome auxiliar? Porque ele ajuda. Ajuda em quê, professora? Ajuda na estruturação da sentença. Os verbos em inglês, eles têm características específicas. Alguns verbos são verbos autônomos, são verbos irregulares, são verbos que não precisam de auxílio. E outros verbos, que são principalmente esses verbos de ação, são verbos que não têm essa capacidade de criar frases por conta própria, no caso da forma interrogativa ou da forma negativa. Aqui o que nós vamos ter é a utilização desse verbo para auxiliar essas palavras que expressam ação a formar uma pergunta e uma negação em inglês. O not, em inglês, que é o não, ele nunca fica sozinho numa oração. Ele sempre está acompanhado de um outro verbo. Seja, por exemplo, o verbo to be, o verbo have, que é o verbo ter, ou expressando verbos de ação nos tempos simples. Bom, aqui eu já estou no past continuous. O que é o past continuous? Mesma ideia que a gente viu no presente contínuo. Ação em andamento. Só que essa ação no passado contínuo é uma ação do tempo que já passou, ou seja, no passado. Então, nós vamos estar falando de ações que estavam em andamento, que estavam em progresso em um momento passado. Também se usa o past continuous para falar de ações que foram interrompidas ou para falar de ações simultâneas. Por exemplo, she was cooking when the phone rang. Ela estava cozinhando quando o telefone tocou. Então, olha que eu tenho duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Uma ação foi o telefone tocar, a outra ação foi ela estar cozinhando. Então, perceba que uma ação estava em andamento, que era o cozinhando, e a outra ação estava no simple past, que é o passado simples. Uma ação que já terminou. O telefone tocou 2, 3, 4, 5 vezes e parou. The phone rang. O telefone tocou. Ação concluída. She was cooking. Ela estava cozinhando. Ação em andamento no passado. O que mudou do past continuous para o present continuous? O verbo auxiliar. O verbo de ligação. O verbo to be. No presente, ele vai estar am, are, is. Vocês já sabem o verbo to be. No caso do passado do verbo to be, was, quando for singular, were, quando for plural. Exceto para a segunda pessoa, que é o you, que é você, que tanto vale para o singular quanto para o plural, a forma é sempre a mesma. Were, como vocês veem aqui na frase negativa.
They weren't studying at 8 p.m. Eles ou elas não estavam estudando às 8 da noite. Forma interrogativa, vamos ver uma pergunta. Was he sleeping when you arrived? Ele estava dormindo quando você chegou? Então, de novo, ações simultâneas. Uma ação estava em andamento, outra ação concluída. You arrive, você chegou. Já sabe quando essa ação aconteceu e essa ação terminou. Chegou uma vez só. Was he sleeping? Ele estava dormindo, pensando o foco na progressão da ação ou na duração daquela ação. Bom, vamos ver mais alguns aqui e depois a gente vai para o exercício. Present perfect, presente perfeito. Present perfect é uma forma verbal muito utilizada na língua inglesa, tanto pelos norte-americanos quanto pelos britânicos, pelos ingleses ou pelas pessoas que vivem no Reino Unido. As duas variações que eu citei são as variações que a gente normalmente usa como referência, inglês americano ou inglês britânico. Nessas culturas, é muito comum usar o present perfect. E nós, aqui no Brasil, que não somos nativos de língua inglesa, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que é o present perfect. Para que se usa? Para falar de life experiences, action continuing until now. Então, aqui tem algumas definições de uso. Nós vamos usar quando a gente quer relatar uma experiência de vida. Nós vamos usar quando nós falarmos de ações que começaram em um tempo verbal, mas ainda impactam o momento atual. Ou também se usa para falar de ações que faziam parte ou que ocorrem com certa regularidade na vida de um sujeito. Só que são ações que tanto aconteciam no passado quanto acontecem no presente. Qual a dificuldade que a gente tem? Em português, nós só temos um presente, que é o presente do indicativo. Eu moro aqui desde 2016. Essa frase, ela está no presente. Só que, obviamente, ela está falando de uma coisa que começou lá atrás, 2016. Então, perceba que em português, como eu só tenho uma forma de presente, eu uso o presente para falar de uma ação que, apesar de continuar agora, ela começou lá no passado. No inglês, como você tem o present perfect, tem mais formas de presente, você vai usar o presente perfeito nesse contexto que eu dei para vocês. I have lived here since 2015. Ou 2016, como eu falei para vocês primeiro. Eu tenho morado aqui desde 2015 ou desde 2016. Professora, que estranho, eu tenho morado. Isso é a tradução ao pé da letra. Mas no nosso dia a dia, na nossa comunicação em português, como é que a gente vai traduzir isso? Eu moro aqui desde 2015. Porque no português, isso faz sentido. No português, isso está correto. No inglês, se eu falar I live here since 2015, eu moro aqui desde 2015, que seria a tradução ao pé da letra, do português para o inglês, para um nativo, isso soaria, a pessoa entenderia o que você quis dizer, mas indicaria um erro linguístico ou um desconhecimento dos aspectos verbais daquele idioma. Então, na língua inglesa, quando se fala de uma ação que começou no passado ou impacta o presente, ou que acontece com uma certa regularidade, aí você vai utilizar essa estrutura do presente perfeito. Por isso que ele é tão frequente na língua inglesa. E como que ele é formado? Present perfect. 2 verbos. Tem um verbo auxiliar, que é o verbo ter, que em inglês é o have, tá? Nas suas variações. Esse verbo have, que é o verbo ter, ele vai estar no presente, tá bom? Por isso que é presente perfeito. Então, ele vai estar no presente, na primeira e nas pessoas do plural e na segunda pessoa do singular fica have e somente nas terceiras pessoas do singular has, tá bom? Por que que na terceira pessoa fica diferente?
Porque em inglês, sempre que se fala de conjugação nos presentes simples ou no simple present, a gente sempre tem essa regrinha das terceiras pessoas do singular. Elas são exceção. Elas têm uma forma própria. Bom? Olha o segundo exemplo na forma negativa. She has not visited Brazil. Ela não visitou o Brasil. Se eu fosse ao pé da letra, ela não tem visitado o Brasil. O que eu estou falando? De uma experiência que aquela pessoa nunca teve. Eu estou falando de algo que não tem um tempo específico. É uma observação que não tem um marco temporal definido. Na forma interrogativa, have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Então, olha que essa pergunta também quer saber, agora é uma pergunta, ela quer falar ou ela quer tratar da vida, da experiência de vida dessa pessoa. Será que essa pessoa já foi? Mas eu não sei quando, eu não tenho informação específica, eu não sei se essa viagem, né, esse ato de viajar já aconteceu, se ele foi concluído. Então, quando você fala de experiências de vida que não tem um marcador temporal, de ações, como eu disse, começaram num tempo, no passado e até hoje fazem presentes, nós vamos perceber a indicação do presente perfeito. Os textos que vocês analisam, tanto no Enem quanto na UEMA, com frequência trazem essa construção verbal. O verbo ter, que é o have ou has, mais o verbo principal no particípio passado, tá? Notem que aqui, ó, deixa eu voltar, eu tenho exemplo de verbos regulares. Todos os verbos terminaram com ed no final. Mas a gente também pode ver construções usando o verbo irregular no particípio passado. Bom? Vamos analisar aqui comigo agora uma forma verbal de future, de futuro. Primeiro, pessoal, em inglês, diferente do presente e do passado, que possuem formas verbais específicas, por exemplo, verbo to be no presente, eu estou aqui, I am here. Passado, I was here, eu estava aqui ou eu estive aqui. Eu vou para a praia, I go to the supermarket ou to the beach. Pensei praia e falei supermercado, gente. Eu vou para o supermercado. I go to the supermarket. Então, I go, eu vou. Eu fui, I went. Então, o presente tem uma forma, o passado tem uma forma. Futuro, em inglês, não tem uma forma própria. Professor, e como é que eu explico, então, uma ação que ainda vai acontecer? Você vai usar verbos auxiliares. Olha ele de novo aparecendo. O que é o verbo auxiliar? É o verbo que ajuda. Aqui, ele vai ajudar a expressar a ideia de que aquela ação ainda vai acontecer. Quando é que se usa, então, o simple future ou o future simple, como vocês podem ver aqui, que é o futuro simples. Usado para express predictions, promises ou decisions. Você vai usar para falar de decisões, de promessas ou de previsões. Pensa comigo os marcadores temporais. Tomorrow, amanhã. Next year, no ano que vem. Probably, provavelmente. Possivelmente. Então, olha que o verbo, a ação, sempre vai estar expressa na forma original do verbo, sem o to, a forma básica do verbo, que é o base form. E ele vai vir acompanhado de um verbo auxiliar, como, por exemplo, o will. She will travel next month. Ela viajará no mês que vem ou no próximo mês. O will, quando atua como verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele está lá para indicar que aquela ação ainda vai acontecer. I won't forget your birthday. Eu não esquecerei o seu aniversário. Won't é o will mais o not. E na forma interrogativa, o will vem para frente. Will they arrive on time? Eles ou elas chegarão a tempo? Então, olha que a gente está falando de uma ação prevista para o futuro. Quando a gente pensa em common mistakes, quais são os erros comuns?
é aquilo que eu acabei já falando e antecipando para vocês. É quando na língua inglesa você quer expressar uma coisa, mas uma ideia a partir de uma ação, mas aí você utiliza uma outra forma. Então, por exemplo, misturar o presente contínuo com o presente simples, ou passado simples com o passado perfeito. Então, por que isso acontece? Porque nós temos noções diferentes de formas verbais no português e no inglês. No inglês, a gente tem os mesmos tempos com as mesmas estruturas ou as mesmas formas de expressão. O simples, o contínuo, o perfeito contínuo, bom? E na língua portuguesa nós não encontramos equivalências correlatas a isso, tá bom? Então aqui eu tenho he lives, ele mora, ação atual. He is living, ele está morando. Ele mora é uma ação permanente, é uma ação presente. Uma ação atual que faz parte da rotina, do hábito daquele sujeito. Ele está morando, eu quero destacar que nesse momento é isso que está acontecendo, mas isso é temporário. No caso do passado, I saw the movie, quer dizer, eu estou dando a ideia que aquela ação já aconteceu e eu sei quando aquele filme foi assistido. Se eu falo I have seen the movie, aí eu estou expressando que eu já vi aquele filme. Quando eu vi, em que momento foi, eu não tenho informação. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi, mas o foco não é na conclusão da ação ou no momento que a ação aconteceu. Vamos ver aqui algumas atividades, tá? Com foco nesse aspecto gramatical. Nesse trecho, a alternância entre tempos verbais. Olha lá como ele começa, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Hi, hey, oi, hey. I'm watching a movie right now. I'm watching. Estou assistindo. Can I call you later? Posso te ligar mais tarde? I usually go to bed at 10. Eu normalmente vou para a cama às 10. Eu vou dormir às 10 horas. But today I'm staying up late. Mas hoje eu vou ficar acordado. Eu estou ficando acordado, né? Pensando nessa ideia de você não ir dormir naquele horário que era esperado. Então, por que nesse trecho, nessa mensagem, acontece essa alternância? Porque ele quer expressar diferentes ideias. Primeiro eu tenho a ideia de rotina diária, então todos os dias determinada ação ocorre. E no outro exemplo é uma exceção. Ó, eu normalmente durmo às 10. I usually go to bed at 10. But today I'm staying up late. Normalmente essa é a minha rotina. Mas hoje eu estou fazendo diferente. Uma é a ação permanente, é a ação do dia a dia. Outra é a ação que está ocorrendo nesse momento, nesse contexto atual. Então, nós temos essas duas situações. Outro exemplo de texto, aqui nós temos um gênero textual diferente, é um fragmento de um poema de Rudyard Kipling. Nesse poema, nós temos o eu lírico, que é o sujeito da ação, o sujeito do poema, que apresenta uma série de condições. O foco da questão é para você identificar o que essas condições apresentadas no texto estão valorizando. Como é que eu sei que esse texto está formado de condições? Porque no inglês, quando eu quero expressar uma condição, eu vou encontrar o if. Esse if que vocês estão vendo em três versos diferentes. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. Então, se você consegue manter a sua cabeça quando todo mundo está perdendo essa noção ou essa centralidade, aqui seria como se todo mundo estivesse perdendo a cabeça e culpando você por isso. If you can trust yourself when all men doubt you. Então, se você consegue continuar acreditando em si mesmo quando todas as outras pessoas duvidam. But make allowance for their doubting too. Mas você também faz concessões a respeito dessas possíveis dúvidas deles. If you can wait and not be tired by waiting. Se você consegue esperar e não ficar cansado de esperar. Or being lied about. Ou
está acostumado ou aceitar ou perceber, né, essa ideia do esperar quando alguém mente para você, quando alguém demonstra um sentimento de ódio, esse being hated, quando alguém te odeia. Então, nesses contextos, ele vai colocando essas ideias das condições. E aí, só para finalizar, que eu acabei passando sem ter terminado, ele coloca no final, and yet don't look too good and nor talk too wise. E ainda assim, apesar de todas essas diversidades, nem se colocar como algo muito bom, mas também e nem falar sobre ou expressar uma ideia de que você é esperto demais ou sábio demais. Too wise seria essa ideia. Então, olha que nesse texto, cada uma dessas condições que coloca o if, ele coloca a condição, mas ao mesmo tempo, ele também apresenta essa noção de equilíbrio emocional. Apesar das adversidades, apesar das situações negativas apresentadas nas condições, ele coloca esse foco na pessoa conseguir se manter íntegra, né? Manter na sua integralidade um determinado controle a respeito e a despeito dessas situações. Bom, que a gente tem uma notícia nessa questão, a notícia está acompanhada de uma imagem, que é um elemento visual, da fonte e do fragmento do texto. Olha que essa pergunta, ela destaca no próprio item um trecho do texto. Sarah Goodwin has had to take feed out to her cows for the first time in her life. Nessa construção, o tempo verbal presente perfeito foi usado por quê? Olha que no fragmento você já tem uma pista, né? Quando fala in her life, está falando da vida dela. Então, o que ela está dizendo nesse texto, nesse fragmento? Que pelas adversidades ou pelas dificuldades enfrentadas pelos fazendeiros, essa pessoa, deixa eu voltar lá no título só para vocês olharem, ó. Ali o título diz, Farmer Face Crisis. Os donos, os fazendeiros, os donos das propriedades estão enfrentando crise. As drought causes grass to fail. Então, ele está chamando a atenção de que a seca, drought, é um fenômeno da natureza, é a seca, causa a grama, que seria a ideia do pasto, né, da pastagem para o gado, para o rebanho, colocando que, por falta de chuva, por estar em seca, o pasto estava sendo comprometido e, portanto, a alimentação do gado também. Então, ele chama a atenção que pela primeira vez na vida dela, first time in her life, ela teve que mudar uma determinada postura a respeito daquela situação que estava sendo vivenciada. Ou seja, o presente perfeito é usado para descrever essa experiência de vida. E como está falando de algo que começou no passado, no período da seca, durou um tempo e está impactando o tempo presente, o presente perfeito foi utilizado, tá bom? E para a gente finalizar, só mais uma questão aqui, destacando também uma construção verbal. Na sentença, you are currently uploading your photos, a forma verbal are uploading, você está subindo, né? A gente colocaria, você está carregando as suas fotos em, por exemplo, um aplicativo ou colocando na nuvem, algo nesse sentido. Se usa o verbo upload como forma de indicar o carregamento, tá bom? Essa construção expressa o quê? Uma ação em progresso no momento da fala. Eu tenho o verbo estar, que é o verbo to be, e o verbo principal com ing, para expressar o gerúndio, tá ok? Pessoal, eu encerro por hoje esse momento com vocês. Hoje a gente não conseguiu ficar ao vivo o tempo todo por um problema de internet, mas quando vocês estiverem assistindo, que vocês possam acompanhar os materiais, em caso de dúvidas. Na próxima aula, vocês podem trazer e a gente vai discutindo, tá bom? Senti falta de vocês para interagir aqui comigo, mas é algo que foge do nosso controle. Obrigada pela participação de todos, continuem nos acompanhando e até a próxima. Bye, bye! Olá, estudantes, boa noite. A gente vai continuar as nossas lives de língua portuguesa.
Boa noite aos estudantes que estão ao vivo aqui, aos que vão assistir depois também, sejam muito bem-vindos e aproveitem bastante essas lives que a gente está tendo para ajudá-los, né, nas provas que vocês vão fazer agora, em outubro, novembro e as demais que vocês vão estar realizando, tá bom? A gente vai trabalhar nesta live, a gente vai falar um pouco, tá bom? Não estou conseguindo passar aqui, só um momento. Quando os meninos estão organizando aqui, a gente vai passar aqui só para a gente entender. A gente vai trabalhar nesta live com 2 blocos. A gente vai falar um pouco a respeito dos textos publicitários nas redes sociais. A gente sabe que com a questão da tecnologia, da conectividade, cada vez mais a gente está tendo os textos que são dessa esfera midiática, né? Então, é muito importante que a gente, enquanto leitor, enquanto leitora, a gente consiga olhar para esses textos, né? Observar o lugar de circulação, que tem uma finalidade específica e saber interpretar o efeito de sentido que esse texto quer alcançar, né? Qual a finalidade principal. Então, a gente vai entender um pouco essa interpretação desses textos publicitários, a gente vai observar nos exemplos que a gente tem algumas características específicas, recursos específicos. Vocês sabem que quando a gente olha ali no site, nas publicações, propagandas, textos publicitários que circulam na internet, cada vez mais as empresas midiáticas que trabalham com a produção desses tipos de textos, eles tendem a fazer o uso de variados recursos da língua portuguesa para que esses textos fiquem mais atrativos. A gente sabe, estudantes, que se a gente pegar um texto que não é um texto que tem os elementos relacionados à circulação desses textos na esfera midiática, se eles não tiverem alguns recursos específicos como estratégia, esse texto não vai ter a mesma recepção que se espera, né? Então, a gente sempre observa que os textos publicitários, eles têm recursos estratégicos que ajudam na persuasão, seja a cor, seja o tamanho da letra, seja uma imagem, seja o verbo utilizado, mas há um trabalho muito grande por trás da elaboração desses tipos de textos, principalmente no ambiente em que eles circulam. Então, quando vier na prova, a gente vai observar que muitas vezes traz um texto publicitário e pergunta para a gente, né, os recursos, como esses recursos estão contribuindo para alcançar a finalidade desses textos, e a gente precisa estar preparado, né, para uma variedade muito grande de textos que podem estar aparecendo na nossa prova, né? Então, não é só um texto dissertativo, um texto de artigo de opinião, mas entender que há textos específicos que circulam nesse ambiente publicitário e que, considerando esse contexto de circulação desse texto, a gente tem recursos e estratégias específicas relacionadas a esses textos. Então, é por isso, estudantes, que a gente vai trabalhar um pouco, né, a respeito desses textos publicitários nas redes sociais. Vocês costumam ler, olhar esses textos publicitários nas redes sociais? Vocês acham que esses textos eles carregam alguma coisa ali que vão ajudar eles serem mais, proporcionar uma atratividade melhor? A gente vai entender que sim, né? Há essa relação, né? Desses textos serem produzidos com o uso de recursos específicos e, consequentemente, eles vão ser mais atrativos para os leitores. Então, eu falo de uma variedade muito grande de textos. Então, a gente vai entender um pouquinho, né? Vou fazer a leitura com vocês de alguns textos publicitários, né? Sobretudo os que circulam nas redes sociais, na internet, né? Com recursos tecnológicos, e identificar os diferentes efeitos e sentido desses textos. Então, as provas, estudantes, quando cobram para a gente leitura e interpretação desses textos, elas não são mais aquelas provas que perguntam as características específicas, porque isso não é tão importante. O importante é a gente saber que se um texto ele apresenta um elemento de estratégia, ele tem um efeito de sentido. E é isso que as provas exigem, né? Que a gente olhe para o texto e saiba a finalidade para a escolha de uma determinada palavra ou expressão, para a escolha de uma determinada estratégia de escrita, e tudo isso vai estar nos ajudando na interpretação melhor desses tipos de textos. Então, a gente vai trabalhar como primeiro bloco, né? Na verdade, eu falo que é um dos blocos principais. A gente tem 2 blocos, mas o principal é relacionado a esse bloco 1, porque vai nos dar margem para trabalhar com os demais
conteúdos que a gente vai ver no bloco 2, que é o folder, cartaz, banner. Qual a finalidade desses textos, né? Vocês costumam fazer leitura de folder, mas a gente encontra, se a gente vai numa loja, quem costuma frequentar shopping, essas lojas maiores, muitas vezes a gente está andando numa campanha, numa feira, a gente recebe um folder, né? Por que a gente recebeu esse folder? Porque ao invés de receber um folder, não tinha lá um painel com o informativo que está nesse folder. Porque todo mundo que passa ia fazer a leitura. Há uma diferença muito grande. Quando tem um painel, um cartaz, alguma coisa, eu faço a leitura, para um papel que eu recebo, né, com esse gênero textual folder, né? A fato de eu pegar, de eu poder manuseá-lo, uma linguagem direta, fácil, de eu poder levar para casa, depois fazer uma leitura rápida, com calma. Há uma finalidade diferente. O folder, o cartaz, o banner. Vocês já apresentaram o seminário utilizando banner? Aqui vocês já fizeram feira científica, que às vezes a gente apresenta um resultado de uma pesquisa no banner. Então, esses tipos de textos também são gêneros textuais. A gente tem o gênero folder, cartaz, banner. São gêneros textuais diferentes, mas cada um tem a sua finalidade comunicativa. Então, a gente vai tentar um pouco trabalhar sobre essa perspectiva, mas o principal aqui, que eu acredito que vai nos dar margem para a interpretação de uma variedade muito grande de textos, principalmente entendendo os diferentes efeitos e sentidos nos textos, é o entendimento desses textos publicitários que circulam na sociedade, ok? Então, a gente já vai iniciar para destacar um pouco, né, a respeito desse bloco 1, que está relacionado aos textos publicitários. Quando eu falo em textos publicitários, a gente vai fazer aqui, na verdade, uma espécie de revisão, mas a primeira coisa que eu preciso lembrar, textos publicitários são produções, né? São formas de comunicações que a gente vai verificar que tem como finalidade, não é um texto informativo, o texto publicitário é um texto dessa esfera publicitária e a finalidade é o quê? Há uma variedade muito grande, mas todas estão amparadas numa mesma característica: promover um produto, promover um serviço, enfatizar ou divulgar uma ideia ou comportamento. Mas essa ideia de vender, de oferecer, de destacar algo que eu quero mostrar para o público, eu quero mostrar o resultado de uma pesquisa, eu quero mostrar um produto, uma nova marca. Muitas vezes os textos publicitários, eles circulam com essa ideia de promover, de apresentar, com essa ideia mínima, nem que seja de forma mínima, mas com essa perspectiva de convencimento. E de forma geral, a gente está bombardeado de textos publicitários. Muitas vezes a gente até, não sei se já chegou a acontecer com vocês, a gente pensa em alguma coisa, a gente pensou, nem digitou nada, quando a gente pega o celular, aí vem várias propagandas sobre isso, a gente até pensa, nossa, parece assim que o celular está lendo a minha mente, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, é porque a gente tem ali uma espécie de filtro, né, nos telefones, nas redes sociais que a gente acessa, que conforme a gente vai fazendo acesso, ele meio que vai fazendo um filtro das coisas relacionadas ao meu perfil, aquilo que eu costumo buscar. Se eu cliquei alguma vez em alguma coisa, então outra vez que eu vou acessar, provavelmente vai estar sendo direcionado a isso. Por quê? Esses textos publicitários, a mídia, a internet, ela tem um poder muito grande de fazer esse mapeamento, né? Então, muitas vezes, até mais do que a gente imagina. Então, tem textos publicitários que às vezes, eu estou olhando aqui uma marca. Eu olhei aqui bem rapidamente, quando no outro dia eu vou acessar o meu celular, meu computador, olha, está aparecendo a propaganda disso aqui. Será que isso aqui está me perseguindo? É porque há esse filtro na internet e a tendência é de que cada vez mais o que vai aparecendo para a gente seja de forma personalizada, né? A próprio aplicativo, eles têm recursos ali que proporciona isso. Então, a gente precisa entender essa relação desses textos publicitários, essa forma, né, de promover produto, serviço, e o quanto isso está cada vez mais, assim, muito forte, né, alcançando a gente, consumidor direto, consumidor indireto, e muitas vezes eles são tão intensos, né, a forma como ele chega, a forma como é abordado, como é apresentado, que às vezes a gente nem está querendo comprar um produto, a gente acaba comprando pelo fato do próprio o texto publicitário em si, a propaganda, a forma como ele é elaborado, articulado, os benefícios, né, que muitas vezes aparecem para a gente. Isso tudo, estudantes, isso é intencional para proporcionar um efeito de sentido. Então,
há um arranjo muito grande por trás da produção desses textos publicitários, até que ele vá chegar no público-alvo, no público principal. Então, quando eu falo desses textos publicitários nas redes sociais, a gente vai identificar que, predominantemente, a gente tem o uso de uma linguagem persuasiva, né? E quando eu falo aqui, estudantes, o uso de uma linguagem persuasiva, isso aqui precisa estar muito claro, tá bom? Na mente de vocês, que é um tipo de linguagem que tem essa perspectiva de convencimento, persuadir, convencer o leitor a adquirir, a ser convencido de uma determinada coisa. Então, muitas vezes, há algumas estratégias, recursos linguísticos, eu estou pontuando muito isso, porque nessas campanhas, nesses textos publicitários nas redes sociais, às vezes um elemento mínimo, ele é fundamental para garantir que aquele texto atraia o leitor de fato, né? Seja um verbo não imperativo, faça, compre, seja consciente, com essa ideia mesmo de fazer com que a gente sinta próximo da linguagem que está sendo apresentada nesse tipo de texto. Então, quando a gente tem assim, não jogue lixo na rua, a forma como a linguagem é apresentada, né? Isso tudo é para, além de enfatizar algo para a gente fazer, é de estreitar mais a relação de quem elaborou o texto, né? Uma marca com a finalidade, ao público que esse texto vai ser alcançado. Então, esses textos publicitários, estudantes, eles ajudam, né, nessa ideia de convencimento, justamente por quê? Porque eles têm uma linguagem persuasiva, de convencimento. Lembram que a gente estudou nas primeiras lives sobre as funções da linguagem, né? A gente estuda em bloco, assim, de forma fragmentada, mas as funções da linguagem, gêneros textuais, linguagem denotativa, conotativa, isso tudo está relacionado muito próximo com as finalidades, né, dos textos, de modo geral. Aqui eu estou falando dos textos publicitários nas redes sociais. Por que está relacionado com essas finalidades? Porque a gente tem os textos e, para esse texto alcançar a sua finalidade, o autor, o produtor desse texto, ele vai fazer o uso de recursos linguísticos, de estratégias linguísticas para alcançar essa finalidade. Então, aqui numa linguagem persuasiva, há recursos linguísticos, estratégias de elaboração desses textos, e essas estratégias, estudantes, a gente precisa ficar muito atento, olhar um texto e observar como que organizou, as palavras escolhidas, a forma como ele se aproxima do leitor, porque muitas vezes isso é uma estratégia direta que vai ter um poder de convencimento muito grande para quando a gente for fazer a leitura, tiver contato com esse texto, né? Tudo isso buscando o quê? Relacionando aspectos textuais, aspectos visuais. Lembra que a gente trabalhou com a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Essa mistura, né? Esse misto, né? da linguagem verbal e não verbal, isso também tem um poder muito grande de persuasão. A gente vai olhar alguns textos publicitários que a gente vai observar que tem uma frase, tem a linguagem verbal, mas ao lado tem por trás uma imagem relacionando a todo o conteúdo desse determinado texto. E isso, estudantes, contribui significativamente para quê? Para impactar o público, gerar engajamento e proporcionar o efeito de sentido desejado em um determinado texto. Além disso, quando a gente fala desses textos publicitários nas redes sociais, é importante a gente saber que há um contexto de produção específica, e esse contexto, isso é muito, muito importante. Isso influencia muito na forma como esse texto vai ser elaborado, né? Qual vai ser o público-alvo para qual esse texto vai ser direcionado. Se vocês observarem, a gente tem atualmente, vocês devem conhecer muito bem, muitas plataformas, espaços, né? Meio de circulação dos textos nas redes sociais. E esses textos publicitários, eles precisam estar nesses lugares que têm muito alcance, né, da população de modo geral. Então, eles também estão nessa esfera, nesse espaço. Por quê? Porque é onde a gente tem uma presença de um público muito grande. Até o engajamento também melhora quando ele consegue um alcance nesses espaços, nesses meios de circulação de textos midiáticos. Aí eu trago aqui para vocês, né, como destaque. Vocês devem saber muito bem que há atualmente, né, se a gente for observar, uma popularização muito grande das plataformas digitais, né? E aí a gente tem que prestar atenção nisso, porque se vocês forem observar,
cada vez mais essa questão da mídia, da internet, da IA, de ferramentas tecnológicas, isso está muito grande na sociedade, não só nos textos, mas no ambiente de trabalho, nos hospitais, em todas as esferas da sociedade, a gente tem a presença dessa questão das redes sociais. Então, a gente não tem que se espantar quando a gente olhar na nossa prova e nas áreas aparecerem coisas relacionadas a isso. E eu não estou falando só em língua portuguesa e não só na área de linguagens. Isso tem uma proporção muito grande na sociedade de modo geral, no modo de produção, na convivência, no relacionamento entre as pessoas, várias outras coisas que se a gente fosse pontuar aqui, a gente ia ficar a noite toda, a gente não ia terminar de tanta coisa que a gente poderia estar discorrendo aqui a respeito desse aspecto da tecnologia, das inteligências artificiais, das redes sociais e de como isso está no nosso rodeado no nosso mundo, na comunicação entre as pessoas, tá bom? Então, é uma discussão muito ampla e a gente faz um recorte aqui para a língua portuguesa, mas ressaltando que isso aqui perpassa por todas as áreas de conhecimento, ok? Então, quando eu falo, estudantes, aqui, desses textos publicitários nas redes sociais, o contexto de produção, ou, sobretudo, o contexto de circulação desses textos, isso é muito importante. A gente sabe, né, atualmente, vocês devem entender muito bem, que há uma popularização muito grande de plataformas digitais, em que a comunicação é muito intensa, é instantânea, é praticamente automática, em tempo real. A pessoa está acontecendo algo, faz uma live, grava uns stories ao vivo e está postando ali na rede social em tempo real. Então, há, estudantes, algo assim muito intenso, né, do crescimento da popularização dessas plataformas digitais. Aqui eu coloquei alguns exemplos, vocês devem conhecer muito bem. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nessas esferas, há outras também, mas eu coloquei aqui esses tópicos que eu acredito que essas plataformas, vocês devem conhecer bastante, né? Isso se tornou-se um dos principais canais de marketing, né? Você está lá no Instagram, se você clicar num sapato, num tênis, quando é no dia seguinte, várias marcas começam a aparecer e ainda mais relacionada com o seu perfil, né? O perfil que eu gosto mais de cores X, cores da cor Y, e isso vem fazendo esse filtro, isso está relacionado com essa persuasão e como isso consegue ter um alcance muito grande na nossa vida. E a interação direta com o público e a possibilidade de segmentação detalhada, né? Tem gente que gosta mais da marca X, gosta mais de um produto Y. A internet, ela proporciona isso também, torna esses textos extremamente eficazes na circulação dessas plataformas digitais, ok? E aí a gente vai entender, né? Os textos publicitários, qual é o objetivo principal? A gente tem um leque muito grande de formas com que esse texto ele alcança, né? Que ele chega no público-alvo, por quê, né? Qual é seu objetivo? Mas a gente poderia sim dizer de forma geral que o foco principal, estudantes, desses textos publicitários é tentar anunciar alguma coisa. É um produto novo, é uma marca, por quê? A partir do momento que eu estou anunciando, eu estou apresentando. E a forma como eu vou apresentar, isso pode gerar interesse e mais lá na frente, a pessoa que se interessou ser um cliente, né? Adquirir determinado produto. Então, esses textos publicitários, por eles terem essa característica de anunciar algo, fazer com que uma informação se torne pública, e isso vai variando desde uma campanha de vacinação até anúncios de produtos ou prestação de serviço, né? Então, a gente tem essa característica macro, né, como característica aqui desses textos publicitários. A gente tem aqui ao vivo a Cris Monteiro, que deu boa noite, a Maura, né, que sempre está aqui na segunda-feira. Tem mais aqui o outro, o Elkley, né? Boa noite também. Quem está chegando agora pode fiquem à vontade, que a gente está discutindo sobre os textos publicitários, sobre como isso circula nas redes sociais, tá bom? Esses textos publicitários, estudantes, eles têm uma característica variada, até porque o público, né, para qual esse texto é destinado, vai variar e ele vai se moldando, né? Talvez uma campanha publicitária que é postada ali no blog, quando se for alguma coisa relacionada a essa campanha, um post, um feed, se for no feedback, no Instagram, no feed, essa campanha vai ter um perfil diferente para ser apresentada, até porque é um texto rápido, né? O público-alvo é diferente. Então, são características variáveis, né? Dependendo dos meios de comunicação em que são veiculados e da própria mensagem.
E há uma variedade muito grande de plataformas que a gente consegue encontrar essas produções desses textos publicitários. Depois vocês podem baixar aqui esse slide no QR Code e aí vocês podem fazer uma leitura mais detalhada sobre o material aqui da aula, mas de modo geral, estudantes, quando eu falo nesses textos publicitários, a gente precisa entender, esses tipos de textos, eles querem anunciar alguma coisa, anunciar um produto, de alguma forma ele tem esse viés de querer convencer, persuadir o leitor a alguma coisa. Então, quando a gente pensa, estudantes, em textos publicitários, ele não é um texto apenas informativo, ele tem um viés apelativo, de convencimento. Para tanto, a gente observa o quê? O uso de uma linguagem com uma construção precisa e clara. Por quê? Eu estou fazendo a leitura de um texto publicitário que está falando de um produto, precisa ser claro e objetivo, porque eu, enquanto leitora, eu não posso perder muito tempo tentando adivinhar, pensar o que de fato aquele texto quer tratar. Então, em geral, a gente observa que esses textos publicitários, eles têm uma linguagem clara, objetiva, principalmente, isso aqui vocês precisam gravar na mente de vocês, uma linguagem criativa. E quando eu falo de criativa, não estou falando ali da literatura, de conotação. É criativa no sentido de fazer uso adequado, estruturado de elementos linguísticos estratégicos para proporcionar um melhor efeito de sentido para quem for fazer a leitura de um determinado texto, né? Para aprender, para captar a atenção de fato do consumidor. Vocês devem observar, a gente quando começa a chegar em períodos festivos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, a gente observa o teor das campanhas, né? Muito persuasivas, e às vezes a gente está assistindo e a gente até se comove. Ah, que legal! Aí coloca uma música de fundo. Então aquilo não é só fofinho porque quer agradar o leitor, quer agradar, mas sobretudo tem um viés de convencimento, de persuasão. Então tudo ali é estrategicamente muito pensado. As emoções, o que aquilo proporciona. Em Natal tem aquelas músicas, né, que fica até clichê, fulano de tal só faz sucesso nessa época, porque já é meio que convencional chegar em determinados períodos, fazerem determinadas campanhas de produtos, para quê? Para chamar a atenção de forma criativa do consumidor. De forma estrutural, a gente vai entender que não há uma padronização específica, né? Isso vai variar muito, né? Conforme onde vai ser circulado, o objetivo principal, o público que deseja alcançar, persuadir. Mas aí a gente tem esses elementos de quando a gente pensa nesses textos publicitários. E dependendo do ramo específico para o qual esse texto publicitário está relacionado, a gente pode ter um objetivo mais específico relacionado à divulgação desse texto. Então, se é um texto publicitário da esfera comercial, a gente vai perceber o quê? É comércio, o objetivo é compra e venda de produto, geralmente. Se é um texto publicitário, se a gente for observar aqui, da esfera cultural, a gente vai verificar que o objetivo é a divulgação de atividades, entretenimento, shows, exposições e outros eventos. Então, essa esfera cultural tem uma perspectiva comum, mas se a gente for olhar por trás de tudo isso, todas têm esse viés de persuasão. Se for um texto publicitário muito relacionado à esfera institucional, então a gente vai verificar o quê? Que tem o objetivo de promover uma mensagem de cunho social, por exemplo. Mas pode ter também, principalmente na época de eleição política, ser um texto publicitário que, inclusive, pode estar apresentando de forma direta ou indireta perspectiva o quê? De políticos, né? Claro que tem toda uma moldagem, né? Até porque tem determinadas regras e limites, mas nesses espaços de texto publicitário, a gente também pode encontrar textos relacionados à perspectiva política. E aí o objetivo, se a gente for verificar, já é diferente do texto publicitário da esfera comercial. Aqui, na perspectiva dos políticos, a gente já vai verificar o quê? Divulgação de projetos, planos governamentais, alertas sociais. Então, aqui, né, a gente fez um recorte minimamente para perceber várias esferas que os textos publicitários eles podem estar perpassando para o alcance da sociedade de modo geral.
Então, se a gente for estudar, tem muitas coisas que a gente pode estar aprofundando, né, estudando a respeito desses textos publicitários. Aqui eu fiz um recorte de alguns pontos e a gente vai observar aqui, estudantes, um exemplo de um texto publicitário. Se vocês observarem aqui, né, esse texto, né, aqui é uma linguagem mista. Eu tenho a imagem de uma bebida aqui, que é a Coca-Cola. Então, eu tenho tanto a parte da imagem quanto o texto escrito. E a gente observa que a gente tem umas letras maiores. Então, até a estratégia da disposição, da organização das palavras. Aqui eu tenho um texto maior, aqui eu tenho uma letra menor. Isso é intencional, né? Ele não é colocado, vou colocar assim porque aqui não deu, vou colocar a letra menor. Tudo é muito pensado, estrategicamente pensado. E abaixo, a gente tem a imagem da Coca-Cola como se estivessem abrindo mesmo, né? Aqui, a tampa dela. E aqui, eu não sei se vocês estão observando, mas aqui, quando a gente pega uma Coca-Cola bem geladinha, que a gente abre, faz aquele barulho, né? E sai aquele vapor que dá aquela sensação muito boa para quem gosta de Coca-Cola. Então, a imagem, né? Tenta proporcionar essa sensação que a gente tem quando a gente está ali com muita sede, está com muito calor, abre uma Coca-Cola e faz aquele barulho, aquele som refrescante. E isso proporciona, para quem gosta, uma vontade muito grande de consumir. E eu tenho como a parte escrita, né, aqui nesse texto. Tudo vai melhor com Coca-Cola. Aí aqui embaixo, né, talvez não está dando de vocês lerem, mas eu vou fazer a leitura para vocês, mas vocês baixando aqui no QR Code, depois vocês podem fazer a leitura na íntegra. Refrescante, deliciosa, sempre o melhor sabor com Coca-Cola. Olha só o que ele está falando. Tudo vai melhor com a Coca-Cola. Ela é refrescante, ela é deliciosa. Olha só uma palavra intensificando o quanto que essa Coca-Cola é boa. Sempre, né? Olha só, sempre, inegavelmente, esse sempre como um modalizador enfático, né? O melhor sabor com Coca-Cola. O texto poderia estar assim, refrescante, deliciosa, o melhor sabor com Coca-Cola. Eu teria uma informação, mas quando ele usa essa palavra, né? Enfatizando, né? Sempre isso marca uma ênfase maior na argumentação, que eu poderia só dizer, a Coca-Cola, né, deliciosa, é o melhor sabor, né? Mas eu não falo só é o melhor sabor, eu falo sempre o melhor sabor, ou seja, em qualquer momento, inquestionavelmente, a Coca-Cola é o melhor sabor. Então, depois vocês podem até tentar fazer essa análise quando vocês olharem um texto publicitário, campanha, que eu estou fazendo da Coca-Cola, mas pode ser de um outro produto, uma marca, um perfume, um sapato, uma marca de roupa. Sempre quando eles apresentam esses textos publicitários, circulam na internet, a estratégia argumentativa é muito grande. Eles poderiam só colocar, a Coca-Cola é o melhor refrigerante, mas ele faz toda uma estratégia, faz toda uma construção, o símbolo da Coca-Cola, que é conhecido mundialmente, a foto da Coca-Cola e esse trecho falando que sempre é o melhor sabor. Então, vocês percebem que só aqui a gente tem várias estratégias, né, que foram utilizadas e que podem ser cobradas para a gente na prova, porque o texto publicitário, ele é cheio dessas estratégias para ajudar, de fato, na persuasão e no convencimento. Eu trouxe para vocês aqui, estudantes, um outro exemplo, né? Aqui eu trouxe uma campanha publicitária governamental, e aí a gente tem que atentar. Aqui é um produto, é a Coca-Cola, é comercial aqui essa ideia de persuasão com o uso do consumo da Coca-Cola. Aqui, estudantes, já é outra estratégia. É um texto publicitário, mas é uma campanha governamental, que também tem esse viés persuasivo, embora a finalidade, lá é o produto da Coca-Cola, aqui é uma outra campanha com uma outra finalidade. A gente vai verificar que essa campanha governamental é uma campanha mais de cunho social. Por quê? Porque ela trata da conscientização a respeito do consumo de álcool antes de dirigir. Aí a gente vai observar. Acredito que vocês devem estar observando. A gente tem aqui, né, deixa eu apontar aqui para vocês, não consigo apontar para vocês observarem, mas vocês vão olhar aqui do lado que está escrito negrito, em caixa alta, beber e dirigir, é uma pergunta. Se vocês observarem, estudantes, quando a gente tem esses textos publicitários e que há essas perguntas, isso é uma forma de engajamento e de tentar
estreitar a relação entre quem está produzindo o texto para o público que esse texto está sendo direcionado. Vocês conseguem perceber que quando ele faz essa pergunta, beber e dirigir, de alguma forma ele está fazendo com que a gente tenha uma reflexão. Beber e dirigir, vocês acham que é certo? Né? Aí aqui ele responde, estou fora. Olha o que ele utiliza, um ponto de exclamação, é para enfatizar essa ideia de que beber e dirigir não pode, né? Não é o correto, não é o adequado. Então, a própria campanha publicitária, se vocês forem observar, ela faz esse questionamento, né? E a gente pode até refletir, beber e dirigir, será que combina? E a própria campanha publicitária já sinaliza dizendo que não é o adequado. Por quê? Porque beber e dirigir, estou fora. Esse ponto de exclamação, ele mostra uma ênfase, né, nessa ideia, dessa expressão de que estou fora, não vou fazer isso, não é correto, não vou beber e dirigir, ok? E aí, depois que a gente tem essa primeira ideia, né, em caixa alta, um pouco maior, em negrito, isso também é estratégia. O que é que a gente tem? A gente tem mais uma frase aqui embaixo. Se beber, olha essa condicional aqui. Se beber, o que é que acontece? Não dirija. Então, olha essa forma imperativa, não faça, não dirija. Então, isso aqui é uma estratégia. Eu poderia ter colocado de uma outra forma, não, falando que as pessoas que dirigem, né, não são adequadas, as pessoas que bebem, né, consomem álcool, não são adequadas para dirigir. Eu poderia falar de uma outra forma, mas a forma como que essa campanha publicitária organiza de forma direta e objetiva, ou seja, se beber, não dirija, dando uma ordem, sendo imperativa, isso proporciona, estudante, um impacto maior na mensagem que quer ser repassada, né? Aí aqui a gente tem mais uma frase, talvez aqui nos slides vocês não estão conseguindo ler, mas tem mais uma frase relacionada a essa campanha publicitária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olha só outra estratégia, porque a gente tem que tentar captar essas estratégias que o texto publicitário apresenta, porque em provas muitas vezes vem isso, né? Por que que o autor coloca esse não dirija? Qual é o efeito de sentido? O uso dessa imperatividade, né? Ao falar, enfatizar que se beber, não dirija. Aqui no final, nessa última frase, vocês não estão lendo, mas tem uma estratégia muito importante que está sendo muito comum na circulação desses textos publicitários. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. No trânsito, olha só, jogando a culpa para o leitor, a sociedade, quem está lendo, né? Ah, eu dirijo. Então, se for no trânsito, ou seja, a minha responsabilidade salva vidas. Então, está fazendo o quê? Jogando uma responsabilidade muito grande. Então, a gente percebe aqui esse ele tem um teor argumentativo muito grande. Pode vir questão de prova relacionada a isso, né? Por que que o autor coloca essa palavra, né? Esse porque está querendo o quê? Atrair, na verdade, fazer com que o leitor esteja pertencendo, tem a ideia de pertencimento do leitor com a causa que está sendo abordada aqui nesse texto publicitário. Então, beber e dirigir não deve fazer, mas o quê? No trânsito, não é de quem bebe, não é de outra pessoa, é sua responsabilidade. Por quê? Porque salva vidas. Então, essa campanha publicitária, se a gente for fazer análise de todos os aspectos que ela apresenta, ela é muito rica em criatividade, né? E eu ainda nem falei da linguagem não verbal. Observem aqui. O que é que a gente tem nessa linguagem não verbal? Né? Então, quando a gente está lendo texto publicitário, a gente não pode deixar nada passar despercebido, porque tudo foi muito estrategicamente estudado para ser colocado. Tudo que eles colocam proporciona um efeito de sentido que foi calculado e estudado por quem estava por trás das estratégias argumentativas desses textos publicitários, tá bom? Então, eu tenho aqui ao lado, estudantes, um texto, né, com uma linguagem não verbal. Então, se a gente for observar, tudo isso que a gente leu, beber e dirigir, estou fora, essa questão de ser imperativo mesmo, ponto de exclamação, enfatizando essa ideia de que beber e dirigir não se pode, né? E embaixo, se beber, não dirija, né? Essa ênfase. E aqui essa frase que eu li para vocês de no trânsito, sua responsabilidade salva a vida. Então, essa responsabilidade no trânsito não é minha, não é de quem produziu, é sua.
olha o estreitamento que a gente observa aqui nesse texto publicitário com a escrita, com a composição que foi feito esse texto. Um texto que, aparentemente, a gente pode... um texto simples, tem só 3 frases e uma imagem. Mas ele é muito rico na argumentação, nas estratégias, nas escolhas lexicais das palavras, nas escolhas de como ele vai ordenar. Aqui a gente tem um texto em negrito, com tamanho maior, em caixa alta, aqui um texto menor, aqui um texto bem menor comparando com os textos anteriores, mas ele tem um resultado muito grande quando a gente associa tudo. E aqui ao lado esquerdo a gente tem o quê? Um texto não verbal. O que é que esse texto sinaliza? Eu estou com a imagem de um carro, né? Aí essa imagem está sinalizando o quê? Né, que é proibido dirigir, não é para dirigir. A gente tem ao lado uma pessoa com um copo na mão, sinalizando, se a gente for observar, é como se fosse um copo de cerveja, né? Até pela cor. E outra pessoa ao lado com a mão, com a chave do carro e fazendo pare, né? E aí tudo isso, se a gente for observar, vocês acham que essa linguagem não verbal está contribuindo para a ideia que está sendo repassada nessa parte verbal, que a gente fez a leitura do texto? A gente vai observar que sim, né? Quando a gente olha o texto como um todo, porque aqui a gente fez a leitura fragmentada, mas o completo desse texto publicitário é tudo isso, é o global, né? É tudo isso que vai compor o texto como um todo desse texto publicitário, tá bom? Então, quando a gente for fazer leitura desses textos publicitários, tentem captar esses elementos, essas estratégias. Aqui ficou muito rico esse texto, quando ele faz toda essa estratégia, coloca um texto ao lado, né, não verbal, sintetizando essa ideia que foi apresentada aqui nesse texto verbal. Então, aqui, estudantes, a gente tem mais um exemplo de texto publicitário. A gente tem que ficar atento para essas estratégias que a gente pode estar observando nesses tipos de textos. Eu trago aqui para vocês alguns textos publicitários, né, que são muito comuns na esfera das redes sociais. Então, a gente tem anúncios patrocinados. Vocês devem observar, quando vocês estão acessando ali Facebook, o Instagram, principalmente, que a gente está passando e aparece a foto de um produto, de uma bolsa, de um sapato, de um fone, de um celular. E bem abaixo tem uma opção que a gente só clica ali no nosso feed, ali no Instagram, a gente consegue clicar e já vai direto para a página, né? Esses são anúncios patrocinados, que há uma facilidade muito maior, né, para a pessoa comprar. Porque eu não preciso, eu quero comprar num produto de uma empresa X. Eu vou lá no Google e coloco. Mas esses anúncios patrocinados, eles são muito acessíveis, no sentido de eu estou passando ali na minha rede social, apareceu, eu clico, automaticamente eu já vou para a página para eu poder fazer a compra desse produto. Então, a gente tem como exemplo esses textos patrocinados, posts pagos para promover produtos ou serviços diretamente para um público segmentado. Eu posso ter promoções e ofertas especiais. Às vezes eu vou no site comprar alguma coisa, não está com tanta promoção e do nada aparece uma promoção relâmpago, né? E aí naquele clique eu consigo fazer a compra, né? Então são textos curtos e diretos, eles vão ajudar a gente ter um desconto, né? E às vezes até vantagens exclusivas. Eu posso ter conteúdo, né, de influenciador. Não sei se vocês nas redes sociais, vocês seguem determinado influencer, mas às vezes a gente acaba consumindo ou querendo adquirir um produto, porque eu olho, eu sigo fulano de tal, eu gosto muito, postou esse produto, esse perfume, essa sandália, esse óculos. Aí acaba que o que o influencer posta, né, às vezes a gente fica querendo adquirir. Por quê? Porque é alguém que a gente segue, de alguma forma a gente gosta do perfil do que a pessoa está postando. Mas por trás de tudo isso, né, às vezes é só uma campanha, é só um trabalho dele que ele está fazendo. Faz um pôster, né, um influencer digital, e ele tem a função nesse post de atrair seguidores e aumentar a visibilidade da marca. E aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque nem sempre aquilo que o influencer está postando, é um hidratante aqui para as mulheres que gostam. Esse hidratante é muito bom, a gente passa na pele, a pele fica macia. Está postando ali na rede social, às vezes é tão forte que a gente olha, nossa, esse hidratante parece realmente ser muito bom. E aí a gente vai adquirir, às vezes nem é tudo isso que está sendo propagado, né, na postagem que foi feita. A gente pode ter também as campanhas interativas, né? Isso ajuda no incentivo à participação do público de modo geral.
de comentários, curtidas, compartilhamentos. Então, estudantes, são muitas campanhas, muitas estratégias que a gente pode estar observando nesses textos publicitários, né? E eles não apenas informam, isso é muito importante, eles geram um efeito persuasivo, emocional, e o engajamento pode ajudar, inclusive, né, provocar uma sensação de urgência. Nossa, eu vou querer comer esse chocolate que foi postado. Postaram e tá com cara de que é muito bom. Então, essa ideia de urgência, de exclusividade, pertencimento e, sobretudo, estudante, desejo, né? Então, a gente tem aqui vários efeitos e sentidos dos textos publicitários. Eu vou destacar aqui para vocês alguns e vocês podem até, inclusive, relacionando com alguma experiência que vocês já vivenciaram. Eu vou destacar esses tópicos, né? A gente vai dar só uma pausa de 2 minutos e aí a gente volta para poder fechar essa ideia aqui e a gente vai para as questões de análise desses textos publicitários, parecido com esse texto que eu apresentei para vocês, mas a gente vai verificar como que isso é cobrado em prova, tá? A gente vai fazer uma pausa de 2 minutos, a gente retoma desses pontos e em seguida a gente já vai para as questões, ok? Aguardo vocês, não saiam que a gente ainda tem muita coisa para estudar.